E o Brasil registrou uma queda nos assassinatos pelo quinto ano consecutivo, com cerca de 34 mil casos em 2025 contra 38.374 em 2024, segundo dados recentes do Ministério da Justiça. Quem fala conosco sobre essa queda é o advogado criminalista e especialista em segurança pública, Jaime Fusco. Doutor Jaime, obrigado pela presença aqui, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a você e aos seus telespectadores. Doutor, o que explica essa redução? Um número a ser comemorado, mas ainda muito preocupante, né? Ainda é uma taxa de homicídios extremamente alta, preocupante, alarmante, mas mesmo assim ela tem sido reduzida ano a ano nesse intervalo recente de 5 anos. Por quê? Quais são as causas disso, doutor? Olha, Vitor, são diversas questões que a gente pode colocar aqui, mas, de fato, faz sentido quando você coloca que a gente não deve comemorar. Eu dei uma analisada, por exemplo, na taxa de desaparecimento de pessoas, e houve um aumento considerável no número de desaparecimento de pessoas, de 4,22%. Isso pode impactar nos casos de homicídio. Ô, doutor, e daqui para frente, quais são os desafios? Aí onde o Brasil ainda precisa investir? Quais são as principais necessidades do país para que haja uma queda real, né, concreta, que esse índice chegue a um patamar aceitável, digamos? Vitor, a gente precisa continuar investindo em tecnologia, na eficiência da polícia, no aperfeiçoamento dela, para que a gente mostre para a população e, sobretudo, para os criminosos, que o crime não compensa. Então, é necessário a polícia continuar atuando, tentando desvencilhar esses crimes, apresentando à sociedade as pessoas responsáveis e, mais do que isso, procurar ferramentas que permita que a gente evite, por exemplo, que o crime de feminicídio continue aumentando no país. Em relação à legislação, doutor, que adaptações são necessárias? Olha, Vitor, essa discussão ela sempre é trazida à tona quando a gente pensa em combater o crime. Mas o aumento da pena por si só não faz com que a situação melhore. Haja vista o próprio crime de feminicídio. A gente vem acompanhando o aumento considerável das taxas de feminicídio. E estava travando Mesmo um pouco, agora parece que congelou mesmo o sinal do doutor Jaime. Será que voltou? Agora sim, doutor. Acho que no final, quando eu estava interrompendo o senhor, parece que voltou. Não, o pessoal vai refazer ali a conexão. Agora sim, contato restabelecido, a gente segue na nossa conversa com o advogado criminalista Jaime Fusco, falando sobre a redução do total de assassinatos aqui no Brasil. Doutor, antes a gente falava sobre a questão de legislação, e o senhor falava que reduzir penas não necessariamente é o caminho para combater esse crime, né? Ou aumentar penas, melhor É dizendo. verdade. É verdade. A gente precisa investir cada vez mais na eficiência da polícia, no controle e na prevenção, para que a gente tenha uma resposta à altura do caso. Aí sim, a população acreditando na efetividade e o crime, observando que a polícia age de forma eficaz, esses crimes não passam impune, a gente vai ter uma redução considerável de fato e a população vai começar a sentir isso no dia a dia dela. Em relação às vítimas desses crimes, doutor, dá para dizer qual é o perfil predominante? Onde estão acontecendo? Em que faixa social, em que parte do país estão acontecendo esses assassinatos? Traça esse panorama para a gente, por gentileza. Vitor, veja só, quando a gente fala das questões dos crimes violentos, a gente tem o latrocínio, o feminicídio, o homicídio e a lesão corporal seguida de morte. Você acabou de noticiar, ainda há pouco, o caso de um menino que levou uma paulada na cabeça e morreu. Esse menino entra nessa estatística. A questão do feminicídio que você colocou também em Brasília também entra nessa estatística. Então a gente tem um campo bem eclético e bem elástico, né? Porque, em geral, esses crimes têm uma natureza grande com a questão passional. Então, não tem como eu trazer para você um aspecto aqui, quem são as vítimas de latrocínio, por exemplo, mas a questão do feminicídio e do homicídio propriamente dito, a gente tem condições de avaliar. Geralmente, no homicídio, a gente tem pessoas de uma classe social menos favorecidas. Já no feminicídio,
é amplo, é um crime que atinge também a pessoa da classe A, B e C. E no caso do feminicídio, doutor, que acho que é a pior informação, né, desse levantamento, desse balanço, a notícia mais alarmante que ele traz é justamente essa alta dos feminicídios, porque em um ano em que caíram os homicídios contra as mulheres houve esse aumento, ou seja, na contramão da estatística há uma queda geral, mas entre as mulheres há mais vítimas, há mais assassinatos acontecendo. O que fazer em relação a isso e por que esse aumento, doutor? A gente precisa reforçar a questão das denúncias, as fases do feminicídio. O sujeito, ele geralmente começa com agressões verbais, ele vai evoluindo para agressões físicas, até o momento que ele tira a vida da companheira. Isso vem acontecendo de forma bem nítida para todos nós. O que a gente precisa é encontrar a ferramenta de agir, para agir antes de que o fato aconteça. E a participação, Vitor, das pessoas é fundamental nisso. A participação também das terapias com relação à mulher sofrendo uma situação conflituosa em casa. É importante a gente identificar esse sujeito que tem um perfil voltado para o lado feminicida. Então, acredito eu que com políticas públicas e esclarecimento à população e, sobretudo, a propaganda de que esses crimes, eles geralmente têm e uma solução dos seus autores e uma resposta rápida do Estado, acho que é a ferramenta. A gente vai precisar continuar trabalhando e investindo no fortalecimento da polícia para que ninguém fique impune. Perfeito. É a palavra do doutor Jaime Fusco, que é advogado, criminalista. Obrigado, doutor, pela entrevista. Ótima noite.